Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando sobre a vida de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade que liberta. Então nós estamos vendo que Jesus é Deus. Quem é Jesus? Hoje nós vamos ver Jesus é homem. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14 ao verso 18, que diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça, sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então nós vamos ver sobre Jesus é homem. João, ele fala das suas duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Nós já vimos que Jesus é a vida, que Jesus é a luz. Agora nós vamos ver que Jesus é homem, ou seja, João Batista, ele ainda declara, depois de dizer que Jesus era a luz verdadeira que ilumina o coração do homem. Agora, João Batista declara, Jesus é Deus, o Verbo eterno, pessoal e criador. Como? Ele é a vida e a luz. João declara que Deus se fez homem. Ou seja, no tempo determinado por Deus, Deus enviou Jesus, seu filho, nascido de mulher e sob a lei, no tempo exato, na hora exata, na plenitude do tempo. Ou seja, em Gálatas 4, capítulo 4, verso 5 diz: Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Paulo está dizendo que no momento exato, nem um minuto antes, nem um minuto depois, Deus enviou Jesus Cristo, nascido de Maria, nascido sob a lei. Por que ele está falando sobre a lei? Porque a lei foi dada no Velho Testamento para apontar para o pecado. Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. A lei aponta para isso. Então Jesus Cristo ele veio para cumprir a lei. Todo pecado caiu sobre Cristo naquela cruz. Aos que creem no seu nome, para resgatar os que estavam sob a lei, sob o domínio do pecado, a fim de que recebêssemos, ou seja, sejamos adotados como filhos de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, verso 21, diz isso, que nós somos feitos filhos de Deus. Quem? Aos que creem em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Então, João, ele mostra duas naturezas. Jesus se fez homem sem deixar de ser Deus. Ele era uma pessoa com duas naturezas, ou seja, ele era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, de forma inconfundível, imutável, indivisível e inseparável. Ou seja, as duas naturezas agiam de conformidade com a vontade do Pai. Ele viveu como homem, tendo os mesmos sentimentos, as mesmas lutas e os mesmos problemas, sendo tentado da mesma forma que nós somos tentados. E ele tinha sua natureza divina, operando milagres e prodígios e tendo conhecimento de toda a situação que estava ao seu redor. Ele se fez homem pelo milagre do nascimento virginal em Maria, ou seja, em Isaías capítulo 7, verso 14, foi a profecia, ou seja,
Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Já vimos o cumprimento desta profecia em Mateus capítulo 1, de 18 a 25, e de Lucas 1, 26 a 38, onde o anjo anuncia a Maria que ela estava grávida, né? E diz que o Espírito Santo ia envolver ela e ela ia conceber o Filho de Deus. Então nós vemos que Jesus Cristo ele se fez homem pelo milagre do nascimento virginal em Maria. Ele assumiu a natureza humana e viveu sem pecar até a sua morte. Identificou conosco em todas as nossas fraquezas, todas as nossas lutas, todas as nossas fraquezas. Jesus ele sentiu na sua carne, porque ele se fez homem. Ele assumiu a natureza humana. Então nós vamos ver algumas dessas nossas fraquezas. Em João 4, versos 6 e 7, estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me sede, dai-me de beber. Então nós vemos que ele estava cansado e ele também teve sede. E ele pede: dai-me de beber. Então, duas questões humanas: cansaço e sede. Em João 8,40, mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. O perigo de morte. Então Jesus ele fala para os seus algozes: agora procurais matar-me. Outra, João 11, 33 e 35. Jesus, vendo-a chorar, Marta e Maria, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Jesus chorou. Então ele se comoveu, sentimento humano, e ele chorou. Temos mais outros textos que poderíamos colocar ali. No Jardim de Getsêmani, antes de ir para a cruz, lá o texto diz que ele angustiou-se. Ele suou gotas de sangue. Então você vê sentimentos humanos que, tendo a natureza humana, ele sentiu na sua própria carne. Os discípulos, João e os discípulos dizem que viram a Jesus por causa de duas razões. É interessante que no nosso texto ele fala que ninguém jamais viu a Deus. Mas agora os discípulos dizem, e João dizem que viram a Deus por causa de duas razões. Primeira, porque a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Ou seja, nós só recebemos a graça, o favor que nós não merecemos, por causa de Jesus. João 1, 16, 17. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Então nós recebemos graça sobre graça e foi abolida de sobre nós a lei. Por quê? Porque aonde operou a graça, aonde superabundou a graça, a lei foi tirada. Por quê? Porque ele cumpriu a lei em nosso lugar. A segunda razão, porque Jesus revelou a si mesmo e também a Deus Pai. Ou seja, em João 1,18 ele diz: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, João está dizendo assim, olha, nós vimos a Deus por quê? Porque através de Cristo Jesus, o Filho unigênito do Pai, ele revelou ao seu Pai. E ele revelou a si mesmo.
Então, Jesus revelou a si mesmo e também revelou a Deus Pai. Queridos, o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos que Jesus é homem. João Batista declara que Deus se fez homem, Deus enviou Jesus no tempo exato, duas naturezas distintas em Jesus. A natureza divina, mostrando que ele é da mesma essência do Pai, e a natureza humana, mostrando que ele é da mesma natureza humana, mas sem pecar. Os discípulos dizem que viram a Jesus, e nós vimos as duas razões pela qual os discípulos provam e comprovam e dizem porque viram a Jesus, o Filho de Deus. Nós também precisamos ter esse encontro real com Jesus Cristo para termos vida. Como nós estudamos ontem, só temos vida em Cristo Jesus. Só temos a luz de Cristo tendo Jesus. Porque se nós não temos a Jesus, nós estamos mortos e nós estamos nas trevas. Então nós precisamos ter a Cristo Jesus, crendo que Ele é o nosso único e suficiente Salvador, porque Ele veio morrer em nosso lugar, porque Ele veio nos justificar e nos perdoar de todo o pecado. Que Deus nos abençoe, queridos. Vamos orar? Senhor, graças te damos, ó Pai, porque Tu és santo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isto reinou na vida de Cristo para que pudéssemos alcançar o caminho, a verdade e a vida, e termos paz com o Senhor, e sermos dignos de receber o reino dos céus. Continue trabalhando na nossa vida, ó Pai, porque ainda, Senhor Deus, temos essa luta espiritual entre a carne e o espírito, e que possamos fortalecer a nossa fé no Senhor. Por isso pedimos, fortalece, ó Pai, a nossa vida interior, para que possamos glorificar e exaltar a Ti em espírito e verdade. Que o Teu Espírito Santo venha lapidar a nossa vida e a cada dia nos tornar melhores, ó Pai. Santifica-nos na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. E conhecendo a verdade, Jesus Cristo, Ele nos libertará de todo o mal e de todo o pecado. Agradecemos por tudo. Abençoe cada família, ó Pai. É a nossa oração. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, queridos, e até amanhã.